Bom dia, nós vamos iniciar agora a apresentação do novo executivo de futebol do CSA, Cid Clay Menezes. Temos aqui presente Miriam, que é a nossa presidente em exercício, e também Cristiano Beltrão, secretário-geral do Conselho Deliberativo. Passo a palavra agora para Miriam. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de desejar boas-vindas, agora de forma oficial, embora os trabalhos tenham acontecido aqui em ritmo intenso, focado, e só tenho a lhe agradecer, Cid Clay, por todo o compromisso, todo o profissionalismo que tem sido demonstrado nesses dias iniciais, muito intensos, mas com certeza muito profícuos. Então, eu não vou me alongar aqui, as boas-vindas estão oficialmente desejadas e eu acredito que você pode explanar muito melhor seu planejamento, o que pretende, quais são as impressões que teve aqui do clube e quais são as nossas perspectivas. Eu acho que é o que o torcedor espera. Boas notícias. Vamos para as boas notícias. Bom, primeiramente, obrigado, presidente Miriam. Obrigado também a todos vocês que estão aqui presentes, ao meu parceiro aqui do dia a dia, né? E também aos nossos torcedores, aos nossos clientes, na verdade, que são os nossos torcedores, aqueles para quem a gente verdadeiramente presta o nosso serviço, né? A toda a nação azulina. Já posso continuar? Bom, eu recebi aqui as perguntas, né? No caso, a gente faz essa, depois a gente vai dar prioridade aos profissionais que estão aqui. Aí, caso essas perguntas estejam incluídas nessa também, a gente pode Tá até. bom. Mas a prioridade eu vou passar aqui para Orlando Batista. Tá bom. Bom dia a todos, presidente Miriam, Cristiano, o Cid Clay Menezes, boas-vindas ao futebol de Alagoas. Bom dia ao pessoal da assessoria, a Ju, a Morgana e aos companheiros de imprensa. Primeiro, eu queria que você fizesse uma avaliação desse elenco que você encontra aqui já no CSA treinando. Eu trabalho com o Roberto Fonseca, eu tive a informação que você já trabalhou com ele, mas na condição de atleta. Deu retorno para o CSA, teve aqui em 95, né? Bem diferente da realidade de hoje. Bem diferente. Bem diferente. Graças a Deus, eu imagino que mais positiva, né? Pois é. E eu tenho dito ao Cristiano que não deixe o CSA virar o Santinha, que ele falou que eu sou torcedor fanático dele. Mas, enfim, queria que você fizesse uma avaliação desse elenco que você tem, dos jogadores que vocês pretendem contratar, se já vai anunciar algum, por exemplo, agora, e que características de time vocês querem para a próxima temporada, que começa com uma decisão. Tive, inclusive, a informação de que não vai ser no Repelé, o jogo contra o Potiguar, mas, enfim, desses desafios que vocês vão ter pela frente, principalmente uma cobrança do torcedor, para o time chegar na final do campeonato ter o acesso. Bom, como a tua pergunta é longa, você vai me ajudando aí. Vocês da imprensa hoje, vocês vêm com umas perguntas bem extensas, né? Bom, vamos lá. Com relação ao elenco, é prematuro a gente ainda fazer qualquer analogia, qualquer tipo de observação mais profunda. Eu, particularmente, conheço alguns jogadores, evidente, porque estão no mercado. Os jogadores que realmente jogaram ano passado e que permanecerão, eu já tenho bastante informação, né? Não só do score que eles tiveram durante a temporada, mas principalmente do histórico deles de toda a carreira. Tenho mantido uma comunicação diária com a comissão técnica, principalmente na figura do Roberto, com relação a esses atletas, né? É evidente que os atletas que já chegaram e que estão chegando, que virão, eles provavelmente estarão aqui até sexta-feira. É a nossa ideia, ter o máximo de jogadores até sexta-feira para a gente poder fazer essa pré-temporada lá em Recife, né? Mas o mercado, a gente começou um pouco atrasado, o mercado está bem competitivo, então isso tem dificultado bastante. A perspectiva que a gente tem com relação a esse grupo, ao trabalho, ao elenco do CSA, é dentro da filosofia do próprio treinador também, do modelo de jogo. Acho que é importante a gente salientar isso, né? O clube contratou um profissional que já tem uma vasta experiência, principalmente nessas competições de Série B, de Série C. Isso ajuda muito nessa formatação de elenco, nessa preparação também de um novo trabalho.
Eu conheço o Roberto há muito tempo, nós jogamos juntos, tivemos uma passagem muito curta, eu já iniciando minha carreira como dirigente e ele como treinador também jovem na carreira. Isso já passa mais de 15 anos, né? Já se passou 15 anos, então agora que eu estou reencontrando com ele aqui no CSA. E a perspectiva de todos nós aqui dentro do clube, desde o dia que eu cheguei, é a gente pensar única e exclusivamente em 2023, né? Nós temos aí um compromisso muito grande com a temporada, nós temos 4 competições, todas elas são muito importantes, mas é evidente que a mais importante, talvez até na visão do torcedor, é a Série C, que vai nos colocar de volta, né, à Série B no ano seguinte, né, em 2024. Então, baseado nessa premissa, nessa visão, né, do próximo ano, nessa perspectiva de trazer o CSA para dentro de um cenário que ele já esteve, né, recentemente, a gente tem trabalhado nesse sentido, na montagem do elenco com jogadores que principalmente conhecem a competição, jogadores que têm não só a questão técnica, ela é fundamental, né, mas principalmente um comprometimento com o trabalho, jogadores com perfil de entrega total. A gente tem avaliado muito e talvez a gente até tenha tido um pouco mais de dificuldade por conta da exigência que a gente tem, né, com relação a esse atleta. São vários jogadores que são oferecidos e eu particularmente já tenho dentro de um banco de dados, juntamente com os nossos componentes da comissão técnica, mas a nossa prioridade é trazer o jogador que realmente a gente entenda que encaixe não só no modelo de jogo, mas principalmente um pouco com a história das divisões, né? Jogadores competitivos, jogadores que realmente queiram estar aqui, né? Quando você começa uma negociação, que você vê que o jogador faz muita força para não estar aqui, isso é um indício que a gente pode ter uma dificuldade lá na frente. Então, todas essas situações a gente tem analisado bastante. Agora, outra pergunta, eu não me lembro. Você já pode anunciar os reforços? Não, eu acho que assim, os reforços vão ser anunciados. Até você me permite assim esclarecer isso. Eu sei que o torcedor, a nossa diretoria, os nossos conselheiros, né, tem uma urgência para que a gente anuncie uma contratação. Hoje em dia está muito difícil você esconder informações, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que para você anunciar oficialmente uma contratação, ela tem que realmente estar oficial. Todas as situações da negociação, ela tem que estar confirmada, né? A gente está no futebol há muito tempo, a gente sabe que tem jogadores que é contratado e passa-se um dia, 2 dias, se ele não chegar aqui, ele recebe uma proposta de um adversário e acaba indo para outro clube. Então, esse cuidado a gente também tem, até em respeito ao nosso torcedor, em respeito às pessoas que estão envolvidas no processo do clube, né? Então, acho que essa premissa também, esse conceito de gerar informação real, esse é o compromisso que a gente tem. É muito fácil para a gente daqui dar qualquer tipo de informação de uma contratação, né? Mas eu acho que é importante a gente trilhar esse caminho, né, do começo, meio e fim, para que depois oficialmente a gente possa fazer essas divulgações. Nós estamos trabalhando, já tem 2 atletas aí que estão praticamente contratados, mas como eu disse, eles ainda não chegaram em Maceió, então é um motivo ainda da gente poder ter a precaução e, como eu disse, respeitar a história do clube, respeitar o nosso torcedor e também os nossos parceiros que existem aqui dentro do clube. Bom dia, Cid Clay, primeiramente boa sorte no seu novo trabalho aqui no CSA. Já falando também sobre as contratações, você que já está uma semana trabalhando, eu queria saber quantas peças o CSA pensa em trazer ainda, se tem alguma posição de preferência e se esses 2 que já estão mais fechados com o clube, se já fazem parte dessas posições de prioridade. Assim, veja bem, como eu disse que a gente vai falar muito, ou quase tudo, pensando em 2023, é importante salientar que o clube perdeu vários jogadores e está perdendo alguns jogadores. Quando eu falo perder, é porque está havendo negociações, então tem jogadores que estão saindo, outros ainda estão por sair, né? E essas posições, elas obviamente terão que ser preenchidas. Há uma carência ainda de algumas posições, não só pela qualidade, mas também pelo número pequeno, né? Por exemplo,
no gol, a gente tem somente 2 goleiros hoje, né? Então, temos visto também a categoria de base, que é um trabalho também que eu gosto muito de participar, que é olhar para baixo do clube. Eu sei que o clube passou aí nos anos anteriores, principalmente devido à pandemia, uma lacuna, teve uma lacuna do trabalho da categoria de base, mas eu, fugindo um pouquinho da sua pergunta, que é importante salientar, todo clube de futebol hoje, ele tem que dar muito valor à formação de atletas, às categorias de base. Um clube de futebol, para ser grande lá na frente, ou para conquistar novos recursos, principalmente a nível de valorização do clube, né, não só de dinheiro, né, que fomenta o nosso dia a dia, que é o que dá sustentação para o trabalho, é importante a gente ter um olhar muito profundo, né, com muito carinho para as categorias de base. Então, esse trabalho também, não nesse primeiro momento, a gente não vai fazer, porque não há tempo para isso, mas com o passar dos dias, a gente também vai começar a tratar desse tema para a gente aproveitar o máximo de jogadores oriundos da região, oriundos daqui do clube, né? O CSA e o estado de Alagoas tem um histórico muito importante de jogadores a nível internacional, né? Então, já foi um dos grandes exportadores de jogadores aqui no passado, com o trabalho na época do Corinthians alagoano, né? Então, assim, eu acho que a gente pode também fortalecer isso. O clube tem um projeto hoje muito ambicioso, que é o centro de treinamento do clube, que para mim, que conheço vários centros de treinamento, trabalhei quase 4 anos no Atlético Paranaense, que é um dos melhores centros de treinamentos da América do Sul, ou do mundo, pode-se dizer assim. O CSA não vai ficar atrás dessas estruturas. Então, foi um motivo de muito orgulho também para mim chegar aqui e ver que o clube já tinha um pensamento maior, né, num estado que fica muito longe do eixo grande do Brasil, do futebol, mas que há um espaço muito grande. Nós estamos vendo o crescimento do futebol nordestino de uma forma muito acentuada. É importante salientar isso, né? Nós temos os nossos vizinhos aqui, clubes que já são potências, pode-se dizer assim, já estão sendo consolidados como clubes de Série A, e o CSA, pouco tempo atrás, estava na Série A, e esse é o trabalho que a gente pretende desenvolver também, um trabalho extremamente multidisciplinar, envolvendo todas as áreas, envolvendo todos os setores do futebol e as categorias de base, pelo meu conhecimento, no momento certo, a gente também vai dar atenção para esse detalhe que para mim é muito importante. Bom dia, Cid Clay, bom dia para todo mundo. Eu gostaria de saber se você já trabalhou em uma equipe numa fase como está o CSA hoje. O time está sem presidente após a renúncia do CSA, né? A Miriam, o Rafael, o Cristiano, o pessoal que montou um grupo para seguir em frente, senão o CSA ia ficar para trás. Então, eu queria saber se você já tinha trabalhado em uma equipe com uma fase desse jeito e o que deve ser fundamental, né, nesse momento turbulento que vive o CSA em questão financeira também. E gostaria também que você se apresentasse para o torcedor, né, torcedor azulino, quais foram os seus últimos trabalhos, as suas equipes, as equipes que você passou, enfim, gostaria que você fizesse esse panorama. Me ajuda também, que são 3, 4 perguntas numa só. Vamos lá. Primeiro, nós não estamos sem presidente, né? Está aqui o nosso presidente em exercício. Eu compreendi a tua pergunta, mas o CSA não está sem presidente, o CSA não está sem comando. É evidente que eu cheguei no momento de transição, eu tinha conhecimento, não 100%, mas obtive bastante informação antes de eu chegar aqui do processo que o clube estava atravessando. Eu já trabalhei em clubes, já emendando na segunda pergunta, eu já trabalhei em clubes de Série A, de Série B, de Série C, de Série D, né? Posso dizer para você que eu tenho bastante conhecimento, já estou há 16 anos no cargo como executivo de futebol. Essa palavra executivo ela é muito recente, né? É uma nova realidade para o futebol. Esses profissionais que estão exercendo essa função, a cada dia mais eles têm que se capacitar. Eles têm que ter conhecimento não só de contratar jogador, porque todo mundo relaciona o executivo somente para contratar e o nosso torcedor precisa entender que não é a função principal. É uma das funções relevantes dentro de um clube, do departamento, mas ela não é o fator principal, né? O executivo ele tem
diversas demandas, que eu vou citar aqui algumas, né, para que o torcedor também possa me conhecer. O objetivo, a tarefa do executivo é supervisionar, elaborar, coordenar todo o departamento de futebol com todas as áreas integradas, departamento médico, departamento de saúde, fisiologia, parte técnica, scouting, área de mercado, que hoje os clubes, todos eles estão se profissionalizando nessa área, né, que é a área de conhecer todo o mercado de jogadores de futebol, que o clube provavelmente vai precisar, provavelmente não, certamente vai precisar desses números, dessas informações. E as minhas passagens que eu tive, eu sou ex-jogador de futebol, tive uma passagem aqui muito rápida, emprestado pelo Mojimirim na época do Carrossel Caipira, em 95. Eu tinha 1 ano de contrato, acabei jogando aqui somente 6 meses e não preciso falar, não quero falar também porque eu fui embora. O CSA vivia um momento muito difícil na época e eu acabei não terminando meu contrato aqui, pedi uma rescisão e voltei para o meu ex-clube. Eu comecei a trabalhar no Londrina, porque joguei também lá 2 anos no Campeonato Brasileiro, de 99 a 2001, então eu trabalhei 3 anos no Londrina, foi meu primeiro trabalho como gerente de futebol. De lá eu trabalhei mais 2 clubes do interior do Paraná também, e depois fui convidado em 2014 pelo Mário Celso Petralha para trabalhar no Atlético Paranaense. Né? Exerci também funções de coordenador de futebol na Ferroviária, que era uma parceira do Atlético. O meu período integral no Atlético foram 3 anos e 8 meses. Fui superintendente de futebol do América Mineiro também na Série A em 2016. Trabalhei no Vila Nova. O ano passado eu voltei para a Ferroviária e ultimamente eu estava em Portugal. Eu tive uma experiência muito bacana, eu tinha vontade de conhecer um pouco mais de perto o futebol europeu e tive uma experiência importante para conhecer o porquê que Portugal tem crescido muito, né, com relação a treinadores, a gestão dos clubes, por que eles vendem tão bem. Então eu tive 1 ano e 2 meses em Portugal, trabalhando num clube pequeno, mas que foi muito mais por esse interesse também de um objetivo familiar. Tem uma outra pergunta? Acho que é isso, né? Deve ser fundamental, né, para trabalhar. Eu acho que para nós que já temos uma experiência no futebol, uma vivência no futebol, é olhar para frente. Esse é o primeiro ponto que a gente está discutindo aqui. Todos os dias eu tenho falado com os nossos parceiros do dia a dia, a nossa presidente, os nossos colaboradores aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer reunião com todos os setores, né, que estão ligados à nossa área, que integra o futebol, né, que inclusive a área da comunicação eu julgo de suma importância também para que a gente trabalhe em conjunto, né, a área do marketing, financeiro, RH, enfim, são todas as áreas, elas são interligadas à minha área aqui como executivo de futebol. Então, o cenário que a gente está hoje, eu acho que a gente tem que olhar para frente. O futebol não é só o CSA que passou por esse momento crítico, tá, que passou há pouco tempo atrás, e hoje a gente já está com nova perspectiva, com bastante vontade de fazer com que o clube busque os objetivos na temporada 2023. Como eu disse, nós temos 4 competições, né, pela frente, já há quase 20 dias, daqui 20 dias nós estaremos já disputando, entrando na primeira competição. O tempo é muito pequeno, nós começamos tarde, mas nós não podemos ficar aqui na temporada 2023, porque tem treinador que gosta de trabalhar com o elenco mais enxuto, né? Quando vai de treinador, do próprio dirigente, quantos jogadores mais ou menos? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que, conversando inclusive com o próprio Roberto, com a equipe técnica, nós vamos trabalhar em média de 25 jogadores. O que é média? A gente pode ter 27, 28, né? Menos de 25 a gente não vai trabalhar, porque nós temos 3 competições. Até março nós temos um calendário extremamente apertado, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião aqui com a participação também da federação para entender os nossos mandos de jogos, porque o estádio Repelé está passando por uma reforma. Então, o primeiro jogo do dia 5, né, e a gente conseguindo a nossa classificação do dia 8 também, não serão realizados aqui em Maceió. E nós temos jogos aí, praticamente 7 jogos dentro do mês de janeiro. Então, ou seja, nós temos várias competições simultâneas, com pouco espaço de uma para outra. Então, um número pequeno de atletas, neste momento,
ele não é ideal. Então, eu acho que 26 a 28 atletas é o que a gente deve começar a temporada. No decorrer, até a Série C, a gente vai estudando as nossas carências ou necessidades pontuais, juntamente com a comissão técnica. Sid Clay, só para a gente finalizar, as perguntas que foram enviadas de forma remota, a gente tem aqui o Cledson Silva, que é do time Futebol Show, ele diz bom dia, Sid Clay, e ele questiona a tua experiência na Série C. Você já falou aí, né, a principal competição que o CSA tem na próxima temporada, o que é que você pode falar sobre isso, sobre o que vem aí para o clube, já que essa vai ser a principal competição que tem a disputar na temporada que vem? Ele perguntou se da minha experiência na Série C. Isso, tua experiência. Não, eu tenho experiência do futebol, né? Eu estou há 29 anos no futebol. E quem está no futebol precisa estar se reciclando. E essa é a minha capacidade, talvez maior, que eu tenho de conhecer o mercado, de conhecer o universo do futebol, principalmente nacional. E como eu disse, o ano passado eu trabalhei na Ferroviária, que era o Campeonato Paulista, e depois, no segundo semestre, era uma Série D. Eu acabei pedindo a rescisão e fui embora do país. Mas já tinha trabalhado outras vezes em clubes também de Série D, a Série C eu nunca disputei, mas já disputei algumas vezes a Série B e sou muito atualizado com relação ao mercado. Essa é a minha primeira experiência de vir trabalhar aqui no Nordeste. Tenho muito conhecimento com profissionais aqui do Norte e Nordeste, porque o futebol ele é universal, as pessoas estão muito próximas o tempo todo e para mim eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, né? Eu acho que eu estou muito tranquilo com relação a isso, com esse detalhe de a gente disputar a Série C, e o meu objetivo aqui é colaborar para que a gente minimize todo tipo de erro que a gente possa ter durante o nosso trabalho. E agora temos Mel Pires, que é da Rádio Sintonia Esportiva. Ela diz bom dia, Sid Clay. Com a sua chegada à diretoria executiva do CSA, chegam também novas ideias. Qual o principal foco na sua gestão, principalmente no quesito das competições? Bom, eu queria antes falar até de competição, para que as pessoas me conheçam também. Eu tenho como histórico de vida, né, de ser muito rígido com relação a comprometimento do trabalho. Então, para mim, eu tenho uma premissa, já usei 3 vezes essa palavra, vocês perceberam, né? De que o futebol ele não está distante de uma empresa qualquer, né? O futebol, hoje ele virou 100% negócio, ele é business. Todo profissional que está dentro do futebol, ele não trabalha de graça, ele quer ganhar, ele quer receber em dia, ele quer ganhar bônus, e ele quer melhorar a sua qualidade de vida dentro do clube, né? Ele quer ser promovido dentro do clube. Então, a minha forma de gerir, a minha visão da gestão do futebol, ela passa por esse detalhe também. Nós precisamos ter aqui pessoas, colaboradores, principalmente unidos em prol de um objetivo só, que é prestar o melhor serviço para a instituição, para o CSA. E o futebol é o mais importante nesse processo, né? Jogadores extremamente comprometidos, comissão técnica extremamente comprometida, todo o staff que dá o suporte para o futebol extremamente comprometida. Isso nós vamos cobrar diariamente. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter algumas situações adversas, claro que nós vamos ter, porque é muita gente trabalhando. O futebol não é uma ciência exata. Ninguém é perfeito, mas nós vamos cobrar esse tipo de comprometimento aqui dentro do trabalho. E com relação à perspectiva da temporada, ela está baseada nisso, né? Eu não fiz ainda uma reunião com todos os profissionais ligados ao futebol, isso a gente vai realizar até o final de semana, já está isso agendado aqui para que a gente faça. E essa discussão vai ser debatida antes do início da temporada de janeiro. A hora que a gente começar, botar o pé aqui no dia 1º de janeiro, a partir do dia 1º, eu espero que todos nós tenhamos já uma ideia clara daquilo que nós pretendemos durante a temporada. Quando eu falo o carinho, muita gente fala da questão do amor pelo clube, pela camisa. Para mim, eu não entro muito nesse quesito. Eu acho que o amor fica por torcedor. Esse sim é apaixonado.
os conselheiros, a própria diretoria, às vezes tem essa paixão. Nós que vivemos do resultado, que precisamos dar o resultado, nós precisamos ir além disso. E o comprometimento, a responsabilidade com a profissão, ela faz com que você seja melhor naquilo que você vai fazer. Agora, para finalizar, o Fernando Paiva, da TV Gazeta, ele diz bom dia, Sid Clay, e questiona quais as atribuições de um executivo do futebol. Eu até mencionei aqui um pouco, são várias, né, atribuições, mas vamos lá. O meu papel é organizar, elaborar, supervisionar todos os departamentos ligados ao futebol, né? Uma das incumbências assim, importantes que eu coloco para nós, executivo, é estabelecer processos do dia a dia, regras bem estabelecidas, né? Quando eu falo regras, é para que a gente tenha uma convivência melhor, porque não é todo dia que todos os profissionais estão bem com a sua vida. Então, quando você tem tudo isso definido dentro do trabalho, os processos são muito melhores aceitos, mas também são melhores resolvidos. Mas a minha função, como eu disse anteriormente, eu vou estar ligado sempre à área financeira, à área do marketing, à área da comunicação. Eu pretendo colaborar também com o meu conhecimento com esses departamentos, a gente poder otimizar a informação, melhorar a nossa comunicação interna. Esse é o meu trabalho. Coordenar, organizar, supervisionar e, acima de tudo, trazer todo mundo para dentro do contexto e todo mundo andar na mesma página. Agora, passo a palavra ao secretário-geral, Cristiano Beltrão. Bom dia a todos da imprensa, bom dia, torcida azulina, bom dia, presidente Miriam, bom dia, amigo Sid Clay, desejando boa sorte nessa caminhada que eu tenho certeza que vai ser trilhada de muito sucesso. É só fazer um lembrete de observação à torcida e à imprensa, em especial o amigo Orlando, que me liga todos os dias, o Emerson Júnior me liga todos os dias, Fernandinho me liga todos os dias. No conselho, todo dia eu sou questionado e por muitos da torcida. Esse trabalho que o Sid Clay está fazendo é um trabalho de grande importância e de muita dificuldade. A diferença de uma Série B para uma Série C é monstruosa, né? Primeiro, para você competir financeiramente com o time da Série B é impossível, né? Então vai muito do convencimento e do conhecimento que o Sid está demonstrando nisso. E aí eu faço um apelo a todos vocês, e graças a Deus vocês da imprensa têm compreendido muito, o sigilo é muito necessário. O trabalho tem que ser silencioso ao máximo, porque o Sid não comentou aqui, mas semana passada a gente conversou com um zagueiro de noite, estava praticamente certo, de manhã, chegou a Série B e levou, não teve nem como, até entende o lado. Então quando a gente segura, é para segurar ao máximo mesmo, para que a gente não tenha um desgaste, principalmente para o torcedor e para o profissional que está aqui, de vazar algo e no outro dia o cara tem ido para outro clube. Então esse é o apelo que a gente faz, a cobrança é grande, eu viro para o Sid sempre, eu digo, Sid, eu tenho que dizer alguma coisa no conselho. E todo dia o conselho pergunta e com muita força, porque também é cobrado, né? Como a torcida toda e a imprensa. Precisa de passar por isso. E uma outra observação para deixar a torcida bem feliz. Nós tivemos a felicidade, nós tivemos a felicidade de levar o Sid Clay acompanhado pela Miriam no CT, né, extraoficialmente, e diferente de muitos, que alguns conselheiros criticam, outros que já passaram por aqui e diretoria passada, que falaram muito mal daquele CT, como faraônico, como um elefante branco, a gente saiu de lá altamente motivado e feliz com as palavras ditas pelo Sid Clay, que é um cara conhecedor, que vivencia o futebol e que passou por grandes clubes com grandes estruturas, né? E o que ele falava, e você via no olhar dele, para tudo que ele via, cara, isso aqui é assim mesmo. Gente, a gente só vê isso fora do Brasil, né? Então, assim, aquilo deu uma alegria para a gente, porque não era possível que tudo aquilo que foi sonhado e planejado seria um erro, né? Então, torcedor, imprensa e conselho, isso vai ser um marco de diferencial para o clube. Aquilo ali vai ser referência, não somente no Brasil, mas para fora do Brasil também. Então, o CSA ele vai dar muita alegria à torcida. Com certeza aquilo ali vai ser um celeiro de craque e é o futuro do nosso clube. Então, era só para tranquilizar e agradecer e desejar boa sorte ao amigo Cid.
Obrigado. O agradecimento é importante, né? Também da minha parte, mas eu acho que, pegando um pouco do gancho da fala do Cristiano, o CSA tem uma força muito grande. A nossa torcida, ela é importantíssima nesse processo. Eu costumo dizer aqui internamente que o nosso torcedor ele precisa saber exatamente aonde o clube está hoje. E a força do torcedor, e que às vezes não tem paciência no primeiro momento, pedir paciência para torcedor é quase que utopia, né? Mas eu gostaria aqui de que transmitir isso para o nosso torcedor, os nossos conselheiros, de que a gente se unisse nesse momento. O futebol alagoano, ele precisa ter grandes representantes dentro do cenário nacional, como já está tendo, como teve há pouco tempo atrás o CSA na elite do futebol brasileiro. Nós estamos vendo aí o novo modelo do futebol com a criação da SAF, investimentos do exterior dentro do próprio país. Nós estamos na iminência da Liga, da tão sonhada Liga para o futebol brasileiro, mas para fazer parte desse contexto, precisa pensar grande. E quando você pensa grande, você precisa buscar caminhos para poder chegar lá. E o profissionalismo no futebol, a cada dia mais, ele tem sido extremamente importante. Então, eu acho que dentro dessa conversa que nós já tivemos aqui dentro, após a minha chegada e do convite que eu recebi pela presidente, na primeira oportunidade, eu pensei 2 dias antes de vir para cá, tirei algumas informações, sabia exatamente do momento do clube, mas eu acredito muito. E quando eu realmente vi o centro de treinamento, eu fiquei assim extremamente motivado para poder fazer parte dessa história. Quem é o profissional que não quer fazer parte dessa história? Né? Eu tenho certeza que com o empenho de todos, com a colaboração de todos aqui dentro do clube, com a união do clube, porque não adianta falar que é azulino somente da boca para fora. A gente, quando eu dou faço algumas correlações, né, com relação aí à parte do clube, né, do torcedor, dos abnegados, dos conselheiros, é quando você é pai. Eu tenho 2 filhos, e o filho, quando erra, a gente briga, às vezes a gente dá uma tapa na bunda, mas a gente continua orientando, dando carinho, dando amor, mas continua cobrando. É essa tônica que a gente tem aqui dentro. Vai ter dia que nós vamos estar aqui um pouco exaltado no nível de cobrança, mas é para a gente crescer. É para a gente fazer com que o nosso torcedor sinta orgulho de vestir essa camisa. E para mim é inegociável esse comportamento que a gente vai ter aqui dentro. Se a gente vai conseguir o nosso objetivo, Deus dirá, o tempo dirá, né? Deus é o nosso Senhor e a gente vai trabalhar incansavelmente para a gente poder colocar esse clube no lugar que realmente ele merece e ele está buscando. Obrigado. Mais uma vez, agradeço esse momento, acredito que tenha sido muito esclarecedor. E só para finalizar os esclarecimentos, gostaria também de deixar a torcida muito tranquila. O clube tem presidente, sim. Estatutariamente, a situação do clube tem a previsão que foi ratificada, corroborada pelo Conselho Deliberativo, que também está em pleno funcionamento. Eu acredito que, ao longo de todo o ano, talvez esse seja o momento em que o clube esteja, de fato, funcionando a todo vapor. E a prova disso é a contratação de um profissional da envergadura de Cid Clay Menezes e, paralelamente a toda a dinâmica que está acontecendo corretamente dentro do clube, a dinâmica administrativa, nós também estamos fazendo com que o Conselho Deliberativo atue dentro dos seus limites e atue para manter a estabilidade da instituição, e estamos conseguindo isso, realizando reuniões, lançando editais, e paralelamente também já demos início ao processo de eleição. Inclusive ontem, em relação às eleições, houve a suspensão a pedido da comissão eleitoral que foi instituída no dia 6 de dezembro, na reunião
do Conselho Deliberativo, porque o próprio Estatuto recomenda que essa eleição, da data da convocação à data da realização do pleito, o próprio Estatuto recomenda que haja o transcurso de um prazo de 60 dias. Nós vamos fazer em muito menos tempo, porque o nosso objetivo é realmente fazer com que o CSA retome a sua normalidade. Mas não estamos vivendo um período de anormalidade. Há previsão estatutária, está tudo sendo cumprido, e nesse período de transição, o que é uma transição? É fazer um levantamento do que aconteceu, do que deve ser mantido e do que deve ser modificado e passar isso para uma futura gestão. Isso também está sendo feito. Então, só queria deixar esse esclarecimento. Bom, Dadu, você quer falar mais alguma coisa? Não. Só para a gente finalizar, agradecer ao pessoal da imprensa, quem está presente, quem mandou pergunta também, desejar boas-vindas e que seja uma temporada de muito sucesso. Obrigada a todo mundo. Obrigado.